Olá, eu sou Andressa Machado, eu sou pesquisadora do IDR Paraná e hoje nós estamos aqui no laboratório de nematologia, onde eu trabalho, para a gente conhecer um pouquinho mais desse universo dos nematóides, que aqui no Paraná a gente sabe que ocorre em bastante quantidade, mas muitas vezes o produtor não sabe como reconhecê-los. E hoje a gente vai tentar passar um pouco dessa experiência para o produtor conseguir reconhecer os nematóides e, mais importante, como ele vai fazer para manejar e evitar os danos. Aqui no nosso laboratório a gente faz levantamentos de espécies de nematóides que ocorrem no estado, principalmente na cultura da soja, mas também no milho, no café, no feijão, enfim, quase toda a cultura agrícola a gente vai ter problema com uma ou outra espécie de nematóide e a gente tem observado que basicamente os mesmos problemas que ocorrem lá no cerrado, que o produtor já conhece, já sabe que lá o problema é mais grave com a presença dos nematóides, os mesmos problemas de lá a gente acaba encontrando aqui no nosso estado também. Então essa conscientização do produtor a respeito do problema causado pelos nematóides é muito importante de ser feita. Além desses levantamentos para conhecer o inimigo que está presente aqui no nosso estado, vamos dizer assim, né? A gente também faz várias pesquisas utilizando diferentes ferramentas de manejo, por exemplo, manejo cultural com plantas de cobertura, que vocês vão ver depois lá no campo, ou mesmo teste de cultivares de soja, de milho, de feijão, para a gente identificar aquelas que têm resistência aos nematóides e reduzir os danos. E a gente faz testes também com nematicidas, químicos e biológicos, porque muitas vezes o produtor não tem outras alternativas a não ser o manejo químico e biológico, e tudo isso faz parte da integração das ferramentas de manejo dentro do nosso manejo integrado de nematóides. Mas vamos conhecer um pouquinho melhor quais são as espécies importantes, até para a gente começar a entender melhor qual é o problema causado pelos nematóides. Na agricultura brasileira, a gente sabe que mais ou menos 16 bilhões de reais são perdidos anualmente só na cultura da soja em função do ataque de nematóides. E aqui no Paraná, os danos muitas vezes passam despercebidos, porque a gente tem uma condição de solo muito mais interessante do que a gente tem lá no Cerrado. Os nossos solos são melhores, tem maior quantidade de argila e muitas vezes nessa condição o produtor acaba não percebendo a presença do nematóide e isso causa uma grande perda de produção. E como que isso ocorre, né? Os nematóides geralmente parasitam as raízes, algumas espécies vão caminhar dentro da raiz, causando toda uma destruição de células, outras vão causar um sintoma típico que até o próprio produtor reconhece, né? Que são essas galhas radiculares do grupo Meloidogene. A gente tem também o nematóide de cisto aqui no estado, enfim, nesse levantamento que a gente tem feito aqui no IDR, todas essas espécies que são importantes para a soja e que a gente conhece bem lá do Cerrado estão presentes no nosso estado. Então a gente tem que tomar cuidado com elas, elas ainda não estão em populações tão elevadas como lá no Cerrado, mas a gente tem a presença delas. O ano passado a gente fez um levantamento em áreas de soja aqui no estado, pegando toda a área produtora de soja do estado, e o que a gente observou é que mais ou menos 60% dessas amostras coletadas, e foram mais de 200 amostras coletadas, apareceu a presença desses três grupos importantes, que são o nematóide de cisto, o nematóide das galhas, que a gente acabou de ver o sintoma, e o nematóide das lesões, que é o Pratylenchus brachiurus, aquele que só escurece o sistema radicular e o produtor tem muita dificuldade de reconhecer no campo, porque ele acha muitas vezes que é um sintoma de compactação de solo, um fungo ou uma bactéria que está escurecendo o sistema radicular. Então esse é o mais comum de aparecer no estado e é o mais difícil de fazer a identificação em nível de campo. Mas depois nós vamos ver como é que faz a coleta e vamos primeiro conhecer melhor cada um deles. Esses nematóides, eles são bastante agressivos para a cultura da soja. O nematóide de cisto, eu acho que talvez é o mais agressivo, causa 60% de queda de produção, em algumas regiões pode chegar até a 100%. Então isso é bastante complicado, ele tem uma variabilidade genética muito grande, tem poucas cultivares
adaptadas com resistência a esse nematóide, mas para nossa sorte ele tem uma ocorrência bastante pontual no estado. Então para esse grupo de nematóide de cisto, a gente tem que evitar a disseminação dele. E como é que os nematóides chegam nas áreas que não tem a presença dele? Através de solo contaminado. Então, cuidado com o nosso maquinário agrícola, cuidado com sementes que não são beneficiadas, que vão levar torrões de terra, tudo isso pode levar o nematóide de uma região para outra. Agora, já os grupos de nematóides de galhas, que são esses fáceis de reconhecer, que tem esse sintoma bem característico no sistema radicular, ou o grupo dos nematóides das lesões, que é um pouco mais difícil de reconhecer, esses já estão mais espalhados no nosso estado. Pratilencos braquiurus, por exemplo, que é o nematóide das lesões, é o que apareceu em maior quantidade nas nossas amostras. E é esse que tira o sono do produtor lá do cerrado. E como é que a gente reconhece o sintoma desse nematóide no campo? Como é que o produtor pode chegar na sua lavoura e olhar para ela e dizer: eu tenho problema de nematóide? Olhando só para a parte aérea das plantas, muitas vezes é difícil de reconhecer a presença dos nematóides, principalmente pensando aqui em Paraná, onde aquelas reboleiras, que são aquelas manchas de plantas menores, amareladas, cloróticas, que são características da presença de nematóides na lavoura, muitas vezes a gente não detecta essas reboleiras aqui no nosso estado. Por quê? Porque o nosso solo, como eu já comentei, é um solo mais rico, que tem uma estrutura melhor, tem mais conteúdo de argila, e nessas condições a planta de soja consegue se desenvolver melhor, mesmo na presença dos nematóides. Então é muito difícil de reconhecer essas reboleiras no campo. Mas eu já atendi produtor aqui que realmente tinha uma queda muito acentuada de produção. Um produtor, por exemplo, que estava colhendo 30 sacas por hectare de soja, e quando a gente foi observar, ele tinha muitas reboleiras e a presença muito marcante de nematóides na sua lavoura. Mas geralmente quando a gente detecta nematóides na lavoura, é aquela situação que o produtor está perdendo 10, 15, 20% da sua produção, mas ele não está conseguindo detectar isso numa abordagem só visual da lavoura. Isso é bastante comum de acontecer no nosso estado. E o produtor sabe o custo que está, o preço que está a soja, 10, 20% de produção, sem nem ele perceber, eu acho que vai mexer bastante no bolso dele. Então a gente tem que se preocupar com os nematóides. E como é que ele vai reconhecer então o nematóide, já que ele não consegue chegar na lavoura e olhar essa reboleira? A primeira coisa é fazer a diagnose, coletar amostras de solo, né? Aqui no nosso laboratório a gente tem feito esses levantamentos, então uma quantidade de solo dessa forma é suficiente, não precisa mandar mais do que isso, meio quilo de solo mais ou menos é suficiente. Esse solo não pode estar nem muito seco, nem muito encharcado, tem que estar ali na capacidade de campo. Qual é a melhor época para eu coletar essa amostra? Geralmente na lavoura de soja, a melhor época para coleta começa ali por volta do florescimento e se estende até R3, R4, no máximo até R5. Por quê? Porque esse é o período que as raízes estão em maior atividade e, consequentemente, o nematóide também vai estar mais ativo e a gente consegue detectar não só a presença do nematóide que está atacando a lavoura, mas a densidade populacional, que isso é muito importante para a gente entender o potencial de causar danos na lavoura para a próxima safra. Muitos produtores me procuram e me perguntam: mas eu tenho nematóide agora, o que eu vou fazer para essa soja? O que eu vou fazer para recuperar essa safra? Infelizmente, a gente não tem como recuperar uma planta que já está afetada pela presença do nematóide. Então, o levantamento de nematóide a gente sempre faz numa safra para planejar a próxima safra e tudo que a gente vai fazer nessa entre-safra até chegar à próxima cultura da soja, para a gente minimizar as perdas que a gente vai ter na sequência. É muito importante também coletar raízes. Mais ou menos uma quantidade dessa de raiz é interessante de ser coletada. A gente sempre pede pelo menos 10 gramas de raiz. Essa daqui já está até um pouco seca, que estava ali no laboratório. As meninas estão fazendo esse processo de coleta e amostragem. Então essa até já passou um pouco do ponto. É importante que as raízes estejam vivas, porque daí a gente consegue extrair os nematóides que estão nessas raízes também. Mas pelo menos uma quantidade dessa a gente consegue fazer um bom diagnóstico da lavoura, porque o bom diagnóstico inicial
vai ser determinante para o sucesso do nosso manejo, que depois vocês vão entender que dependendo do nematóide que a gente tem, a gente vai adotar essa ou aquela ferramenta de manejo. A mesma ferramenta muitas vezes não pode ser aplicada para todas as espécies, mas daí a gente já vai entender certinho como é que a gente faz essa questão de manejo de nematóides. Bom, agora nós estamos numa lavoura de soja para a gente entender como é que a gente vai fazer a coleta para detectar a presença dos nematóides. Essa é uma lavoura bem típica do que a gente encontra aqui no Paraná, aquela situação que eu já comentei, de uma lavoura aparentemente uniforme que não teria como o produtor só pelo visual detectar a presença do nematóide. Como é que a gente vai fazer então para coletar nessa área? Mais ou menos umas 5 subamostras, quanto mais subamostras, mais representativo vai ser, mas pelo menos umas 5 subamostras coletadas aleatoriamente nessa lavoura, coletando-se uma quantidade de solo, que eu já mostrei como seria, não passando de 1 quilo de solo, o ideal meio quilo de solo, a gente vai juntando essas subamostras de solo num balde e depois a gente faz a amostra composta dessas 5 ou mais subamostras. E também é importante coletar as raízes que estão presentes nessas plantas, né? Não precisa mandar a parte aérea, só a raiz das plantas. E essa raiz é importante que a gente tenha, então, raízes vivas e que a gente tenha pelo menos 5 ou 10 gramas de raiz para que a gente consiga fazer a detecção bem adequada. Muito importante a gente, na hora que for fazer a composição da amostra, colocar o solo no saquinho sempre de plástico, nunca de papel, colocar essa amostra de solo na parte de baixo do saquinho, colocar as raízes e completar esse saquinho para complementar a amostra com o solo, para a gente evitar que essas raízes ressequem e que elas cheguem vivas e em condições para a gente fazer a nossa detecção no laboratório. Se mandar a raiz separada, ela vai secar, não vai chegar em condições para a gente fazer a diagnose. E depois que a gente faz essa diagnose, vai chegar o laudo lá para o produtor e ele vai saber quais os nematóides que estão presentes e daí sim a gente vai interferir nessa lavoura, recomendando algumas opções de manejo. Bom, o produtor mandou a sua amostra, recebeu o seu resultado e apareceu lá uma listagem de alguns nomes complicados, que são aqueles que a gente já comentou, Pratilencos, Meloidogene, Heterodera, Helicotilencos, que é o nematóide que tem aparecido bastante aqui no estado também e que causa sintomas semelhantes ao Pratilencos, de escurecimento da raiz. Então, o que ele vai fazer, né? Qual a tomada de decisão, qual ferramenta de manejo ele deve escolher? A primeira opção sempre é o uso de cultivares resistentes. Se a gente estiver falando de Heterodera, que é o nematóide de cisto, ou o nematóide das galhas, aquele que a gente viu o sintoma bem característico nas raízes, a gente tem algumas opções no mercado, tanto de cultivares de soja quanto de milho, que são resistentes a esses nematóides, ou seja, reduzem a população deles no campo e que podem ser utilizadas aqui no nosso estado. Cada empresa vai ter a sua cultivar, isso vem lá no folderzinho da cultivar e o produtor consegue reconhecer facilmente quando tem a informação sobre a resistência aos nematóides. Mas, como a gente comentou, Pratilencos é o principal que tem aparecido aqui no estado. Pratilencos, Helicotilencos, que são nematóides que infelizmente a gente não tem cultivares resistentes a eles. Nem de soja, nem de milho, nem de feijão, nem de plantas de cobertura. Esse nematóide realmente é o que tira o sono do produtor, porque é o mais difícil de fazer o manejo, justamente porque não temos cultivares resistentes e quando a gente vai para plantas de cobertura também é uma dificuldade. Falando nas plantas de cobertura, pensando novamente lá no Heterodera, o nematóide de cisto, que tem uma ocorrência bem pontual aqui no estado, a gente tem várias opções de plantas que não são hospedeiras desse nematóide. Geralmente esse nematóide parasita só a soja, o feijão guandu, então todas as outras plantas podem ser utilizadas para reduzir a população do Heterodera. Um diferencial desse nematóide é que ele fica viável no solo por muitos anos. Ele tem uma estrutura de sobrevivência que se chama cisto, por isso o nematóide de cisto da soja, que pode ficar viável no solo por até 10, 12 anos, se a gente não fizer não interferir de maneira diferente no manejo para, de alguma forma, impedir essa sobrevivência desse cisto na nossa lavoura. Então, utilizar só cultivar resistente e fazer só o uso de rotação de cultura, muitas vezes para esse nematóide não é suficiente.
Então também ele é um nematóide de muito difícil manejo. Para nossa sorte, ele tem uma ocorrência muito restrita aqui no nosso estado. Já a meloidógene, que tem uma ocorrência bem mais generalizada, a gente tem basicamente duas espécies, meloidógene incógnita e meloidógene javanica. É importante a gente saber qual é a espécie presente de meloidógene, para a gente escolher tanto a cultivar de soja e de milho que tem resistência, porque muitas vezes a mesma cultivar não tem resistência às duas espécies, mas também para a gente conseguir escolher adequadamente a planta de cobertura que vai ser utilizada. Geralmente o produtor tem bastante medo de utilizar as braquiárias em áreas infestadas por nematóides. Se a gente tiver nematóide de cisto, ótimo, elas não multiplicam as populações de nematóide de cisto, pode usar sem problema. Se ele tiver meloidógene, também a maioria das braquiárias não vão multiplicar muito as populações de meloidógene, dá para utilizar. Agora, se a gente tem o nematóide das lesões, que é o Pratylenchus brachiurus, várias espécies de braquiárias acabam multiplicando esse nematóide. Mas claro que se a gente comparar com o milho suscetível, é muito menor essa multiplicação. A gente vai ter ali algumas braquiárias, por exemplo, a rusisiensis, que vão multiplicar 5, 6 vezes a população do nematóide, ou seja, vão aumentar o que a gente tem na área em 5 ou 6 vezes, enquanto um milho que seja bem suscetível pode aumentar mais que 100 vezes a população do nematóide no campo. Então é bastante interessante o uso da braquiária, mesmo nessas áreas, porque a gente tem uma melhoria do solo que vai compensar esse aumento populacional do nematóide. Eu tenho acompanhado algumas áreas de integração lavoura-pecuária, lado a lado, com e sem, e a gente observa sim que as populações de Pratylenchus aumentam com o cultivo da braquiária junto com o milho, mas muitas vezes essa população maior não interfere na produtividade e o produtor acaba produzindo melhor a soja que vem na sequência, mesmo com uma população maior. Por quê? Porque a braquiária melhora de maneira significativa o solo e tudo que faz com que o solo fique melhor vai trazer um melhor desenvolvimento para a planta e ela vai conseguir tolerar melhor a presença desses nematóides. Outras plantas que podem ser utilizadas, por exemplo, milhetos, sorgos, que aqui no nosso estado nem são tão exploradas, mas que lá no Cerrado a gente tem bastante a utilização dessas plantas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com elas, porque a maioria das cultivares multiplica uma espécie de nematóide, multiplica a outra, reduz a outra, então a gente tem que fazer o diagnóstico bem feito para não errar na escolha. Por exemplo, um dos milhetos que são mais conhecidos para controle de Pratylenchus brachiurus, ele é suscetível às espécies de meloidógene. Então a gente tem que escolher qual nematóide que está sendo mais problemático para a nossa área e atacar aquele primeiro com a nossa planta de cobertura e depois, na sequência, adotar outras ferramentas quando estão disponíveis, né, para outra espécie que está presente, porque geralmente a gente não tem uma área com a presença de uma única espécie, geralmente a gente tem mistura de espécies, o que faz com que o controle com plantas de cobertura acabe ficando muito complicado de ser feito. Uma planta que é bastante interessante são as crotalárias, né? Mas não são todas também, a gente não pode generalizar. Crotalária spectabilis e crotalária breviflora são as melhores, porque independente da espécie de nematóide, a gente vai ter um bom efeito de redução populacional. Agora, se a gente vai cultivar uma ocroleuca ou uma júncia, algumas espécies desses nematóides que eu comentei podem multiplicar nessas crotalárias e podem acabar piorando a situação da lavoura. Então é sempre muito importante fazer um diagnóstico bem feito. Pensando aqui no sul, a gente ainda tem as plantas que são utilizadas no inverno, né? Trigo e aveia. Precisa tomar bastante cuidado também, porque geralmente a gente tem aveias pretas, que são mais resistentes às populações de Pratylenchus, mas elas multiplicam meloidógene, enquanto as brancas é o contrário. Elas são mais resistentes a meloidógene, mas acabam multiplicando Pratylenchus. E tem uma grande variação também em termos de cultivares, a gente tem que escolher certinho a cultivar para não errar no nosso manejo. A mesma coisa de trigo, muito produtor acha que trigo não tem problema com nematóide, mas a gente já testou várias cultivares de trigo que são utilizadas aqui no estado e principalmente meloidógene javanica multiplica muito nessas cultivares, então aquele produtor que tem meloidógene na área tem que tomar bastante cuidado com o cultivo do trigo.
Ainda em relação ao manejo de nematóides, a gente pode utilizar nematicidas químicos ou biológicos. Geralmente a gente utiliza esses nematicidas químicos e biológicos via tratamento de sementes, na soja, no milho, no feijão também tem alguns produtos disponíveis, e é sempre importante o produtor procurar aqueles que são efetivamente registrados no Ministério da Agricultura para controle de nematóides. E daí a recomendação que ele vai ter em função do diagnóstico que ele já fez, conhecendo qual é a espécie de nematóide que está presente, que a gente tem alguns que são um pouco específicos, principalmente pensando em biológicos. Mas pensando no tratamento de sementes, a gente tem um efeito de proteção das raízes na fase inicial da cultura. Então, os químicos, por exemplo, até uns 30, 40 dias, ele impede a penetração das fases infestantes do nematóide e consegue evitar que o nematóide penetre em até 90% da população. Então, isso faz com que a planta consiga se desenvolver melhor, dar aquele arranque inicial maior, com mais vigor, e isso, consequentemente, vai refletir em maior produtividade. Alguns biológicos a gente consegue ter um efeito até um pouco mais prolongado nesse tratamento de semente, porque como a gente está colocando um organismo vivo, a ideia é que ele se desenvolva junto com o sistema radicular, principalmente pensando ali em bacilos, que são aquelas bactérias que protegem o sistema radicular também contra a penetração dos nematóides. Então a ideia é que conforme o sistema radicular se desenvolve, essas bactérias também acompanham esse desenvolvimento. Então a gente tem uma proteção do sistema radicular por um período até maior do que os principais químicos que estão no mercado. Para quem tem acompanhado o mercado de nematicidas, já viu que os biológicos estão crescendo bastante, não só para nematicidas, mas de maneira geral na agricultura brasileira. E é muito interessante o uso de biológicos porque eles são até mais versáteis que os químicos, eles podem ser utilizados em várias culturas, até porque o registro dele no Ministério é para o alvo, ou seja, para o nematóide. Então não importa a cultura em que Pratilencos ou Meloidogene esteja presente, a gente tem condição de utilizar aquele biológico porque o registro é por alvo, diferente do químico que tem que ser o registro para a cultura. Então isso faz com que a gente consiga utilizar biológicos em culturas de menor interesse econômico, por exemplo, algumas hortaliças, pequenas propriedades com culturas diferentes que a gente tem no nosso estado, a gente tem opções para utilização. Os biológicos também, assim como os químicos, alguns deles podem ser utilizados no sulco de semeadura, o que acaba talvez aumentando um pouco a eficiência, porque eles vão atuar numa área maior, talvez pegando uma população um pouco maior do nematóide, não só protegendo o sistema radicular, e basicamente a gente tem fungos e bactérias que fazem esse controle natural dos nematóides via nematicidas biológicos. Uma das ferramentas também que o produtor tem adotado lá no Cerrado e que alguns aqui já têm me procurado para saber como funciona, é a questão de utilização de biológicos nas coberturas vegetais. Funciona, vale a pena, realmente tem um ganho para a soja? Em algumas situações, sim. Geralmente lá no Mato Grosso eles usam via tratamento de sementes dessas coberturas, mas eles podem ser utilizados também depois via pulverização, inclusive dos restos culturais que ficam, numa tentativa de já ir preparando o terreno para a cultura da soja que vem na sequência. Mas daí a gente tem que entender certinho qual é o nematóide que está presente, qual é o organismo que a gente vai utilizar para o controle biológico, para que a gente realmente tenha esse efeito de maior produtividade na soja, de um controle do nematóide, entregando uma população menor para a soja e que a gente não tenha um desperdício de ferramentas de manejo utilizadas de maneira inadequada. Então aquele produtor que tem a presença de nematóide ou que desconfia que tem a presença de nematóides, já viu que tem ferramentas para a gente fazer a detecção e a diagnose mais correta e tem como fazer o manejo convivendo com a presença desses nematóides, evitando aquelas perdas tão grandes que a gente relatou lá no início. O importante é sempre o produtor estar em contato com a assistência técnica para ele entender o problema e fazer o planejamento das estratégias de manejo que mais vão se adequar à realidade de cada lavoura, à realidade de cada produtor, que eu sempre brinco com o pessoal, para nematóide não tem receita de bolo, a gente não consegue falar sobre uma ferramenta de manejo e dizer que ela vai ser eficiente para todas as situações. Às vezes, para o seu vizinho,
tem uma ferramenta de manejo que é interessante, mas para a sua condição, para o seu manejo da sua lavoura, não vai ser tão eficiente. Então, sempre em contato com assistência técnica, a gente vai conseguir vencer esse problema de nematóides e evitar que a gente tenha perdas tão significativas como aquelas que a gente vê no Cerrado, para a agricultura paranaense continuar crescendo e fazendo bonito no Brasil.